Boa. Então, antes de mais, o meu nome é Estela, eu sou gestora de voluntariado no Brincar de Rua, e é com um enorme sorriso que eu faço esta Play Talk de hoje. Portanto, olá Sónia, Olá, olá a todos vocês, a toda a gente que tem feito parte destas Play Talk, e obrigada Sónia por esta partilha que nos vai enriquecer, de certo, durante esta hora e pouco de conversa que vamos ter. E obrigada a todos, de facto, que têm estado connosco e que têm feito parte destas Play Talk, que não são mais do que um espaço e um tempo para pararmos e para refletirmos um pouco, em primeiro lugar, naquilo que é a vida das nossas crianças, não é? Porque estamos a falar de um programa que é o programa Brincar de Rua, que é sobretudo dirigido às crianças e que pretende, de alguma forma, criar oportunidades para que as crianças possam usufruir da sua rua, da sua cidade, da sua comunidade, para poderem brincar livremente e dessa forma poderem encontrar vizinhos, amigos, ou seja, fazerem eles também comunidade. Por outro lado, estas Play Talks têm também a vertente de falarmos e refletirmos um pouco sobre o desenvolvimento comunitário, a nossa participação cívica e ao longo destas semanas vamos ter vários temas aí em cima da mesa a serem debatidos, com vários convidados que nos vão ajudar nesta reflexão e por isso convido a todos que tenham interesse e possibilidade de participar, vão estando atentos à nossa página de Facebook, @brincar de rua, para verem tudo o que vai estando na nossa agenda, está bem? Particularmente sobre esta Play Talk, eu não vou apresentar a Sónia porque ela vai fazê-lo muito bem e vai nos inspirar com a sua história, com o seu percurso, mas apenas dizer que a Sónia é presidente da Pista Mágica, voluntariado, e surge na vida do Brincar de Rua quando nós começámos a definir e a delinear o nosso manual de gestão de voluntariado e a dotar-nos de ferramentas para a gestão de voluntariado. E de facto é uma inspiração trabalhar com eles, vão-nos acompanhando sempre. Eu já conhecia a Sónia de outras andanças e é muito bom tê-la connosco aqui, por isso, obrigada Sónia. Portanto, vou-te passar a palavra, não é? Porque isto é interessante, é contigo e o pessoal que está aqui quer te ouvir certamente. E por isso vou começar por pedir para nos falares um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso até chegarmos à pista mágica. Pode ser? pode ser. Em primeiro lugar, agradecer-vos o convite. Já conheço a Estela e vamos nos encontrando nos últimos anos por aí neste mundo maravilhoso que é o voluntariado. É um gosto estar convosco. Obrigada por despenderem do vosso tempo. E, bom, assim resumindo, porque há coisas mais interessantes para falar hoje, mas olhando para trás, o voluntariado entrou na minha vida, cada um tem a sua história, mas os meus pais vêm, e principalmente o meu pai, de um meio bastante particularmente difícil, e ele sempre foi uma pessoa bastante atenta também aos outros e às vulnerabilidades dos outros, por ter passado por situações de pobreza bastante extrema, eu diria. E os escoteiros foram para mim a minha escola de cidadania, e quando estava na faculdade a fazer antropologia, comecei também a dar os primeiros passos, porque fui convidada por um professor para fazer parte dos Médicos do Mundo, quando eles estavam a nascer em Portugal, e comecei com voluntariado no nascimento dos Médicos do Mundo e depois acabei a faculdade algum tempo depois. Portanto eu entrei neste mundo desde até ser profissional. Partilho que inicialmente até tinha alguma angústia interior de sentir que, como o voluntariado estava tão dentro de mim, que estava a ser paga para fazer aquilo que achava que deveria fazê-lo de uma forma não remunerada, e quando lidamos com situações de vulnerabilidade extrema, durante muito tempo tive dificuldade em aceitar receber um ordenado por isso. Depois o percurso transformou-se e houve uma altura em que eu, nos Médicos do Mundo, decidi apresentar a minha carta de missão porque queria
queria voltar às bases e foi como voluntária das Nações Unidas para Timor-Leste. Já lá tinha estado com os Médicos do Mundo a implementar um projeto durante um ano, de projeto de saúde materno-infantil, que foi incrível, e tinha estado em Moçambique e noutros países a trabalhar com os Médicos do Mundo. E depois voltei com as Nações Unidas e durante mais um ano fiz voluntariado, que foi extremamente, foi incrível e também bastante, torna-nos ainda mais humildes, porque quando nós temos uma função de liderança e quando estamos a gerir muita gente, voltar às bases e ao voluntariado é um exercício de humildade muito grande e eu gostei muito. Eu tinha muito ceticismo relativamente às Nações Unidas e ao propósito e ao trabalho dos voluntários e ao trabalho dos profissionais, e esse ceticismo transformou-se numa grande admiração pelo trabalho que fazem e na gestão de voluntariado, inclusive. E nessa altura comecei a criar e a escrever o projeto da Pista Mágica. Demorei alguns anos enquanto estava a fazer voluntariado, enquanto estava a fazer uma pós-graduação de gestão de organizações sem fins lucrativos antes de partir em missão com as Nações Unidas. Eu comecei a fazer esse projeto e comecei a delinear e decidi fazer um plano de negócios como se fosse uma empresa por causa da sustentabilidade que deveria ter, e a fazer um planeamento estratégico e a ouvir pessoas e a pedir conselhos, e portanto foi assim um trabalho de 2 anos a burilar uma ideia que depois se tornou realidade quando eu voltei a Portugal e quando também decidi ter o projeto de ser mãe. Então viver em missão e ser mãe acho que não, para mim não era compatível, e nasceu a Pista Mágica, que é uma escola de voluntariado, porque eu tentei encontrar uma solução de alguma coisa que ainda não existisse. Considero-me uma empreendedora social, alguém que busca novas soluções. Não gosto de fazer o que os outros fazem, gosto de fazer coisas que sejam diferentes, gosto de fazer algo inovador, gosto de criar uma realidade que seja alternativa e que seja mais eficaz às realidades tipificadas. E o voluntariado temos trabalhado há 12 anos, vai fazer 12 anos que a Pista Mágica existe, e temos tentado trabalhar para que o voluntariado seja encarado com muita seriedade, que deve ter muito impacto, que não é algo mais ou menos, que deve ser encarado com profissionalismo de quem o gera, mas também de grande responsabilidade de quem o faz, e até pode ser de profissionalismo, porque eu posso fazer um voluntariado de competências, e tem sido algo mágico. Vivi muitos medos também a tentar implementar este projeto, não me assumi a tempo inteiro durante muito tempo, mas quando a Pista Mágica, num determinado momento que era chave, ou crescia ou ia para baixo, eu deixei tudo e decidi dedicar-me a tempo inteiro à Pista Mágica. Não foi uma decisão fácil e portanto a Pista Mágica neste momento tem vários colaboradores, temos 5 colaboradores a tempo inteiro, temos vários voluntários, temos vários projetos, temos uma dimensão nacional e internacional, criamos conhecimento, partilhamos conhecimento, editamos vários livros, criamos novas metodologias de capacitação nesta área que é o voluntariado para todos os agentes de voluntariado, voluntários, os gestores de voluntários, os municípios e as autarquias locais, como as juntas de freguesia, empresas, escolas, universidades. Trabalhamos com todos e tentamos chegar a todos. Ainda temos muito trabalho pela frente. E tem um livro maravilhoso, Sónia, fala-nos rapidamente desse livro. Enquanto estávamos à espera, eu por acaso fui à prateleira e fui buscar. Estás a falar deste, não é? Desse livro, sim. Este é realmente o livro mais que mais carinho e o que tem mais sucesso. É um livro pensado para as crianças, mas é também pensado para os adultos. É um livro ilustrado, maravilhosamente ilustrado pelo Pedro Serapicos. O Pedro faz muito mais do que ilustração de livros, mas é maravilhoso. E é um livro que explica o que é que o voluntariado deve ser. As pessoas devem se preparar para fazer voluntariado, que o voluntariado não surge por geração espontânea e que também, quando vamos à escola para aprender a ler, temos que saber o que vamos fazer como voluntários para termos um impacto no mundo, para realmente mudarmos o mundo. E explica que podemos mudar o mundo ser voluntários, mas quando somos voluntários temos que saber o que estamos a fazer, assim resumidamente, e tem esta
imagem de que todos temos asas, somos todos anjos, mas que as asas só crescem e ficam fofas se estivermos preparados e com o coração muito grande, mas soubermos muito bem aquilo que vamos fazer. Sim, e assim ganhamos asas grandes, segundo o livro da Pista Mágica. Boa, Sónia. Olha, obrigada por esta introdução fantástica, como é que se nasce aqui a Pista Mágica. A Pista Mágica surge também por sentir-se uma necessidade, não é? De apoio, das pessoas olharem para a gestão de voluntariado com outra forma. Queres-nos falar rapidamente sobre isso? Sim, uma das coisas que eu percebi e que eu percebia, e eu, por exemplo, em Moçambique quase que perdi a vida porque não tive um simples briefing de segurança de como andar na rua e como estar. Era uma jovem com excesso de confiança e achava que o mundo era cor-de-rosa e fui atacada na rua. E este é um simples exemplo de que pode nos custar a vida não termos um simples briefing de segurança. Então isto eu conto este exemplo um bocadinho para ser mais dramático, por explicar a necessidade de nós sabermos o que vamos fazer. E eu percebi que nós, os voluntários, não são vistos com a seriedade que devem ser vistos pelo mundo, porque não são preparados para o trabalho que vão fazer, portanto não têm o impacto esperado e o seu máximo potencial. E é isto que eu acredito, um voluntário tem imensos talentos, cada pessoa tem talentos que são únicos, e para agirmos no nosso máximo potencial temos que encontrar as oportunidades de voluntariado que encaixem nas nossas competências, seja uma simples escuta ativa, saber ouvir alguém que precisa desabafar. Isto é um trabalho de voluntariado que pode acontecer, mas temos que estar preparados, nós temos que perceber qual é a população que vamos servir, nós temos que saber o que é que devemos fazer, o que é que não podemos fazer. E o que eu percebi é que o mundo podia ser um sítio muito diferente. Segundo as Nações Unidas dizem que existem 1.000 milhões de voluntários no mundo, isso agora é um número um bocado estranho, mas se fossem fazer as contas, depois já vos vejo, estou um bocadinho nervosa agora a falar, mas somos milhões de voluntários no mundo, seríamos o 9º país no mundo com maior população se nos juntássemos todos no mesmo território. E se agíssemos no nosso máximo potencial, eu acredito que o mundo seria completamente diferente, muito mais justo. Por exemplo, não é? Com menos pobreza, o ambiente seria melhor, os direitos humanos. Então, pegando aí nesse máximo potencial, vou aqui introduzir a próxima questão. Já vamos agora começar então a falar um bocadinho de voluntariado e do terreno. No meio desta incerteza toda que nós vivemos neste momento, tudo o que se está a passar, há uma certeza que todos temos, que é há quem tenha vontade de ajudar, há quem tenha vontade de confortar, de transformar o seu tempo em tempo útil para os outros. Por isso eu pergunto-te, qual é o papel de cada um de nós nos tempos em que vivemos hoje, ok? Portanto, que papel é que cada um de nós pode ter no agora? Olha, o primeiro é cuidarmos de nós e antes de fazermos o que quer que seja, isso é muito difícil, não é fácil, tu sabes, eu sei. Estamos a viver nestes tempos e eu partilho convosco e eu acho que isso também faz parte do estar e de estarmos uns com os outros, porque quando nós somos voluntários também estamos em situação de vulnerabilidade. Eu perdi o meu pai em pleno Covid, eu não pude me despedir do meu pai e nós estamos vulneráveis. Nós não podemos despedir das pessoas que mais amamos, nós estamos fechados dentro de casa, os nossos filhos não podem ir brincar na rua, esta que é a vossa missão. São tempos sem precedentes e nós não imaginávamos que uma coisa dessas fosse acontecer, nós achávamos que o mundo estava num ponto em que nós controlávamos tudo, portanto eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é cuidar de si e podemos falar um bocadinho mais à frente nesta conversa como é que nós podemos fazer, eu posso partilhar como é que eu tento fazer isso. Depois há que pensar num voluntariado que poucas pessoas falam, que é o voluntariado informal. O voluntariado informal é aquele voluntariado que é feito por qualquer pessoa, em qualquer momento, em gestos simples, anónimos, em que nós podemos fazer com um vizinho, podemos fazer na rua e nós podemos mobilizar com outras pessoas, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos a fazer esse voluntariado. Temos é que perguntar o que é preciso fazer. E das câmaras municipais e das juntas de freguesia nós podemos fazer essas perguntas. É preciso algum idoso que eu possa levar a comida ou deixar uma carta
ou deixar a alguém que nós sabemos que eventualmente possa precisar de nós, a dizer o meu nome este é o meu contacto, se precisar, ou eu moro na porta número de tantos, e se precisar, diga-me, que eu posso ir às compras, que eu posso ir buscar medicamentos, etc. E depois há tanta necessidade de fazer voluntariado, mas também é preciso termos a capacidade de, se não nos sentirmos confortáveis, não fazer voluntariado. Não há ninguém mais importante que nós, de que cuidarmos de nós. E não nos vamos forçar a, por exemplo, pessoas que têm, se formos imunodeprimidos, se tivermos problemas pulmonares, se formos alguém que pode contrair a doença, não vamos fazer voluntariado lá fora, mas podemos fazer voluntariado virtual. E há muito trabalho virtual que se pode fazer através deste meio que estamos a utilizar. Nós estamos a fazer muito teletrabalho e o voluntário também pode fazer, dependendo das nossas competências, daquilo que tivermos que dar. Há linhas telefónicas de apoio, não é? Só para escutar, voluntários que só estão ali para escutar alguém que precisa desabafar, que vive só. Se eu sei fazer um site, eu posso ajudar uma organização ou nas redes sociais a divulgar as necessidades que têm, etc, etc. Agora, o que eu acho às vezes o que é difícil se queremos fazer voluntariado é onde é que podemos saber como podemos fazer voluntariado, e isso existem várias plataformas, mas eu diria em termos, o mais próximo de nós será a junta de freguesia, não precisamos de ir muito mais longe. As juntas de freguesia sabem, muitas delas têm assistentes sociais e sabem quais são as maiores necessidades, e se não der por aí, há outras vias e há sites. Às vezes a dificuldade é como gerir isto, mas também podemos falar, não é? Se quiseres, um bocadinho mais à frente. Exato. Estes grupos que têm surgido de voluntariado, o SOS Vizinho, etc., considera-los um voluntariado informal? Se eles não estão sob a alçada de uma organização que esteja legalmente constituída, que tenha uma personalidade jurídica, sim. Portanto, se eu sou somos um grupo de pessoas que nos juntamos e de uma forma espontânea decidimos resolver que sabemos que é num período de tempo, que infelizmente se calhar vai ser mais tempo do que desejaríamos, mas sim, considero voluntariado informal. Agora especificamente esse, não sei se é assim nesses termos, agora não teria que analisar, mas o voluntariado informal é um voluntariado que não tem uma organização que supervisionam. Há aquela questão de termos o seguro, é algo que é por nossa conta. É como um empresário em nome individual, o voluntariado informal é um bocadinho isso. Ok. Eu sei que, por exemplo, há aqui guardiões do brincar, nossos voluntários, que estão associados a alguns, não sei, agora eu não consigo ver todos, porque há pessoas que estão sem câmara, que estão associados a projetos na sua comunidade de voluntariado, de vizinhança, redes de proximidade que criaram, etc. Eu não sei se alguém quer ir lançando aqui no chat ou partilhar eventualmente algum projeto do qual faça parte neste momento e falar um bocadinho da sua experiência, já que estamos nessa questão. Portanto, se vos fizer sentido, está bem, podem por favor colocar a vossa experiência aqui, se neste momento estão a fazer voluntariado e de que forma e onde, para até que outros colegas possam ter conhecimento de algum projeto e de alguma plataforma que não conheçam, está bem? Portanto, quem quiser falar pode pedir ou então escreverem aqui, está bem? Boa. Pronto, Sónia, desculpa, era só deixar este rap, porque às vezes também nestas partilhas conseguimos perceber o que é que os outros andam a fazer e os feedbacks e como é que também se sentem. Olha, diz-me então agora outra coisa. Agora, isto, como estavas a dizer, vamos sair disto, temos que sair, não é? Obviamente. E temos assistido a muitas notícias sobre como é que as pessoas podem fazer voluntariado agora, neste momento de alerta máximo, mas vamos sair disto um dia, não é? Portanto, quando sairmos deste alerta máximo, que conselhos é que dás às pessoas para que elas possam fazer um voluntariado no pós-Covid? Portanto, conselhos dás? Porque isto não vai ser para sempre, para todo o sempre, não é? Este alerta máximo.
e este voluntariado sob uma maior pressão, se assim podemos dizer, ou uma maior ansiedade. Portanto, daqui para a frente, quando as coisas começarem a ser mais abertas, quando começarmos a ver mais o horizonte, que conselhos dás às pessoas? O que dei há bocadinho. Primeiro, o voluntariado tem uma dimensão egoísta muito forte. Isto é um dos grandes debates que sempre que eu dou consultoria e que dou formações, é um debate sobre esta dimensão egoísta. E até um TED muito engraçado que sim, eu sou egoísta, sou voluntário. E portanto, ter esta dimensão do cuidado. Eu quando estive em missão, eu queria tanto ajudar, queria tanto ser útil que dizia, eu vou estar aqui pouco tempo, então dormia pouco, alimentava-me mal, porque estava tão motivada e com excesso de motivação, que é um dos problemas do voluntariado, é o excesso de motivação. E, portanto, em primeiro lugar, nós termos a responsabilidade de cuidarmos-nos, porque essa é uma responsabilidade de quem cuida aos outros, porque depois ficamos doentes, foi o meu caso, tive uma sepsis e portanto, uma infecção generalizada, e eu aprendi pela dor que temos que dormir o suficiente e estar em equilíbrio. E quando não estarmos, ter a capacidade de dizer, se calhar é melhor parar durante algum tempo. A questão de nós não vamos poder voltar à normalidade assim, de um momento para o outro. E, portanto, ter muitos cuidados. E esses cuidados são também a pensar nos outros. Das populações que mais precisam da nossa ajuda é a população idosa. E eu acho isto um dos aspectos, aspectos negativos que temos, e as mais óbvias são perdermos, não é, entes queridos e não queridos, não importa, uma vida não, é, não tem preço, veio dar também a importância que deve ter dada. Eu vou-vos dizer que a mim todos os natais eu fico, cada ano que passa, mais enervada quando me telefonam a dizer eu quero fazer voluntariado com os sem-abrigo. Atenção, porque eu trabalhei com pessoas sem abrigo, mas parece que só existem pessoas sem abrigo a precisar da nossa ajuda. E em termos estatísticos, não é a população mais numerosa, não existem assim tantas pessoas na rua, só que é aquilo que é mais visível e tem a ver com uma narrativa urbana, eu diria, de que há voluntariado sem abrigo, faz-se logo uma ligação direta. E as pessoas idosas são da população numericamente mais significativa e que precisa da nossa ajuda e do voluntariado. Há 15 anos atrás eu não conseguia arranjar pessoas para fazer voluntariado com pessoas idosas, era muito difícil, havia uma grande dificuldade anímica para fazer voluntariado e, portanto, quando nós formos fazer voluntariado com estas pessoas e formos usar todas as proteções, o lavar as mãos, continuar a lavar as mãos com muita frequência, o gel desinfetante, a máscara, as luvas, nós estamos a cuidar as pessoas com quem estamos a servir, que são as pessoas mais vulneráveis em termos de saúde e que delas muitos são as pessoas idosas. E portanto é para salvaguardar essas pessoas que nós também, a nós obviamente, mas nós se calhar vamos apanhar uma gripezinha, nem vamos dar por ela, porque se estivermos saudáveis e não estivermos dentro dos grupos de risco, a nós não nos vai afetar. Mas a questão, eu estive a ver uns estudos e a ouvir uns epidemiologistas, tem a ver com as pessoas idosas ou os profissionais de saúde que contraíram a doença, tem a ver com muitas pessoas que entraram em contacto e que elas tinham o vírus e, portanto, a pessoa idosa que nós vamos apoiar, vou eu, passo-lhe o vírus, vai outra, passa, e este contágio constante de diferentes pessoas é terrível pelos vistos, das poucas coisas que se sabe, e portanto nós temos que, quando voltarmos não vai haver uma normalidade já, não sabemos quantos meses é que isto vai demorar e temos que continuar a ter cuidados e esse seria, acho eu, a preparação psicológica de que isto vai ser muito gradual e que vai demorar tempo. E se for mais rápido, melhor. Eu tento trabalhar muito eu como pessoa e com os voluntários e na relação que tenho com toda a gente, trabalhar as expectativas. Não há coisa pior do que nós esperarmos normalmente é muito positiva e depois aquilo não acontecer. E portanto eu sou uma otimista, sempre espero o melhor, mas por outro lado estou a contar que a pior coisa pode acontecer. E portanto tenho uma atitude muito aberta perante a realidade e espero o melhor, mas quando mal acontece eu já estou precavida. E isto leva-nos a outra coisa, que é nós como voluntários, se calhar influenciarmos as organizações a terem um plano de contingência, que não tínhamos.
As organizações não pensavam, não pensam, não têm desenhados planos de emergência. E os voluntários devem ser contemplados nesse plano de emergência. Os voluntários, muitas vezes, são eles que também ajudam a desenhar o planeamento estratégico das organizações, dentro de um voluntariado de competências. E, portanto, nós, como voluntários, também podemos influenciar e dizer, ok, já aprendemos com esta situação, onde é que eu entro neste novo plano? Porque pode haver reincidência, podemos ter que voltar. Quando sairmos de casa, podemos ter que voltar, porque nunca sabemos o que vai acontecer. Então, eu acho que esta atitude de esperar melhor, mas estar preparado para o pior, é muito importante também no trabalho psicológico, porque fazer voluntariado e algum tipo de voluntariado é especialmente desafiante a nível psicológico, de gerirmos bem as emoções quando voltamos a casa, se pudermos voltar a casa, não é? Porque muitos de nós, do contexto de voluntariado, não voltamos a casa imediatamente. E nestes casos também podemos estar em casa, mas isolados num quarto, se estivermos em quarentena, porque podemos ter sintomas, etc. E, portanto, este trabalho do bem-estar que temos que manter, das rotinas, são muito, muito importantes. Mantermos rotinas, mantermos horários certos, fazermos o exercício físico, fazermos meditação e outras coisas que para nós são importantes, como ler, ouvir música, telefonar aos amigos, dançar, o que quer que seja, para também termos este lado de prazer da vida, não é? Que a vida tem. Sem dúvida. Sem dúvida. Sónia, e pegando na questão que estavas a falar de que as instituições têm que criar planos de contingência e não têm planos de contingência, a pensar nestas situações, não é? E planos de emergência, os gestores de voluntariado têm aqui um papel importante? Muito. Se sim, qual é esse papel? E de que forma é que eles podem dar vida e dinamizar os programas de voluntariado Ainda bem daqui que para a falas frente disso. também? Tu és uma gestora de voluntariado, no Brincar de Rua, mas Por é ainda isso, uma figura... Diz. Responde-me. Olha, em primeiro lugar, tu já sabes, já ouviste falar isto, mas em primeiro lugar, nunca é demais valorizar esta pessoa dentro das organizações. O gestor ou a gestora de voluntariado, que pode ser voluntária, mas que pode e deve ser profissional quando o número de voluntários a isso exige. É um investimento das organizações muito importante, porque gerir voluntários é muito mais complexo do que gerir pessoas assalariadas. É muito mais fácil nós pagarmos a alguém para estar 7 ou 8 horas por dia, 5 dias por semana, que se imagina que são 40 horas, e para nós termos voluntários a preencher 40 horas, temos que ter 10, 20 ou 30 ou 100, para fazer o mesmo trabalho que se calhar uma pessoa poderia fazer, dependendo do número de horas que essa pessoa está a fazer. Portanto, é muito mais fácil gerir pessoas assalariadas, se tivermos o dinheiro para pagá-las, melhor, contratemos. Mas as organizações não têm, não é, fundos, não têm os seus meios financeiros, não são escassos, e portanto o gestor de voluntários pode fazer muita coisa. E eu tenho algumas dicas, e assim, se fosse muito rapidamente, há 3 aspectos que os gestores de voluntariado deviam ter em consideração, que é, numa situação de emergência que ainda estamos, manter os voluntários informados, mesmo que eles estejam em casa, enquanto a organização vai tomando decisões, porque se não tínhamos um plano de emergência é muito difícil tomar decisões. O segundo aspecto é suspendermos as atividades se isso obrigar, e é o que aconteceu a muitas organizações que tiveram que suspender o voluntariado. E manter os voluntários seguros é extremamente importante. Se formos para não é, mais passos, temos definir um plano de emergência, aquilo que eu estava a dizer, priorizar a segurança e a comunicação, incluir os voluntários nas tomadas de decisões que os afetam dentro desse plano, ponderar que tipo de trabalho é que os voluntários podem fazer remotamente, porque há muito tipo de trabalho que eles podem fazer virtualmente, a partir de casa, e planear, caso os voluntários deixem de existir, perante a falta de mão de obra, o que é que nós poderemos fazer? Porque mão de obra, portanto, as mãos para trabalhar. E adiar todos os eventos de grande escala, obviamente, para mantermos o distanciamento social e percebermos que
o voluntariado, não é, o gestor de voluntários, perceber que o Covid também afeta as pessoas em várias áreas e também os voluntários, que muitas vezes eles próprios estão a passar bastantes dificuldades e nós nem temos conhecimento. Assim, muito brevemente, para ser rápida, seria isto que... Sim, no fundo, o gestor de voluntariado tem que ter um olhar e uns ouvidos em todos os seus voluntários, não é? Para que perceba as suas necessidades, perceba aquilo que eles também estão a sentir, e não se esquecer E deles. voluntariado é afeto, não é? O voluntariado é afeto. E eu, se tivesse que escolher, vocês estão a ouvir-me? Uhum. Vocês estão a ouvir-me? De vez em quando temos uns cortes, eu tenho uns cortes. Estão a ouvir algum ruído? Eu estou com a internet um bocadinho instável. Eu estou com a internet um bocadinho instável. Mas estamos a ouvir bem. Ai. Perdemos a Sónia. Sónia, estás aqui? Estão-me a ver? Estão-me a ouvir? Sim. Desculpem, eu acho que a internet ficou instável por momentos. Não faz mal. Voluntariado é afeto, era isso que eu estava a dizer, não sei se me ouviram. E voluntariado é afeto na relação que o voluntário tem para querer deixar o mundo melhor, na relação que o voluntário tem muitas vezes com os beneficiários. Muitos voluntários dizem, e vocês sabem que são aí, que são voluntários, o que eu ganho mais com o voluntariado é o sorriso estampado na cara das pessoas quando eu estou a fazer esse voluntariado. Portanto, é afeto, isto é afeto. E, portanto, os voluntários também devem ser tratados com esse afeto. E o gestor de voluntários deve ter este cuidado, este carinho, não estar preocupado com o que acontece ao voluntário, mesmo que ele esteja, não é, neste momento em casa. O gestor de voluntariado permanecer em contacto com os voluntários é extremamente importante, porque eles ficaram também vedados das suas funções de contribuir para um mundo melhor e sentem-se frustrados por causa disso. Sim, sentem-se frustrados, depois deixámos de te ouvir, mas acho que percebemos a mensagem. Sim, eu ia dizer mesmo que o afeto e a atenção que nós possamos dedicar aos nossos voluntários, de alguma forma também os ajudam a realizar melhor as suas funções, não é? Porque sentem-se parte. E às vezes isso ajuda, portanto, eles têm um grande coração, mas se não sentirem o afeto, se não sentirem a atenção, se não sentirem que são importantes, dificulta muito que se calhar as suas asas cresçam. Ouviste-me bem? A última frase não. Ok, só estou a ouvir abanar a cabeça, percebi logo. Estava-te a dizer... Só a última frase é que não. Não, o facto de, se não houver este afeto, não é? Por muito que tenham um coração grande para o voluntariado, não vão conseguir fazer bem a sua função, porque não estão a ser acarinhados, reconhecidos e motivados através do afeto, que eu acho tão importante. Sem dúvida. Eu costumo-me chamar a guardiã dos abraços, porque pronto, eu gosto muito de abraços e de beijos, e eu acho que isso é o que faz também mexer, e voluntariado é mesmo isso, é afeto e é amor, e faz-nos acreditar mesmo naquilo que estamos a fazer. Boa, então agora, Sónia, pegando um bocadinho especificamente aqui nos voluntários do Brincar de Rua, mas que também pode ser transversal a todo o tipo de voluntariado. Enquanto gestora de voluntariado do Brincar de Rua, a minha questão agora é para eles, então, porque os voluntários do Brincar de Rua estão ansiosos por voltar para a rua, não é? Estão ansiosos por brincar com as suas crianças, com as suas comunidades. Já todos percebemos que vamos ter que construir uma confiança, não é nova, vamos ter que construir confiança para viver e trabalhar nesta nova realidade que se adivinha, com novas rotinas, como há pouco tu falavas. Faça isto, de que forma é que os Guardiões do Brincar, transversal a outros voluntários, volto a dizer, podem, nesta realidade que vamos viver, equilibrar as suas ansiedades com ansiedades válidas, atenção, que validíssimas, e ao mesmo tempo demonstrar e pôr em prática a missão que os fez ser Guardiões do Brincar.
Ouviste-me bem? Portanto, como é que os guardiões... estou aqui com um bocadinho com uma má ligação, espero-me que consigam ouvir bem. Estávamos a falar como é que nestes tempos, agora ou pós-Covid, ou pós a situação de emergência. Portanto, nós já percebemos que é preciso criar confiança, não é? Para que as pessoas e para que os guardiões voltem ao terreno. E como é que podemos, enquanto gestores de voluntariado ou instituições, gerir a ansiedade deles, não é? Que é válida e todos temos os receios, os voluntários são pessoas, não é? De coração e que sentem. E como é que podemos equilibrar essa ansiedade com eles quererem pôr em prática a missão deles que os fez ser guardiões do brincar? Como é que vamos aqui equilibrar isto? Quer seja no brincar quer seja transversal a outros, mas se calhar agora também mais para eles, que estão aqui alguns, certamente, e para também lhes tranquilizar o coração. Ouviste-me bem? A última parte não, mas eu vou avançar, já percebi. Eu tentando me colocar no teu lugar, Estela, eu acho que se fosse presencialmente com 1 metro ou 2 ou 3 de distância, eu tentaria reunir com os voluntários e pensar num plano de ação nestes tempos, porque vamos demorar a voltar a uma normalidade. E a normalidade pode ter avanços e recuos, nós não sabemos do futuro. E por isso novas formas de agir devem ser pensadas. E para o agora e depois quando chegar mais à frente o que acontecer, vamos nos ajustando. Esta capacidade de flexibilidade às novas realidades é extremamente importante. E pensar de que forma, porque o outro é estar atento. Até aqui era muito toque, imagino, e como nós não podemos, não é, tocar-nos tanto, acho que isso é um desafio fantástico. Como é que com menos toque ou sem toque nós podemos tocar a alma destas crianças quando estamos com elas? E vamos ter que ser mais criativos. O que eu sugeria era fazer aqui uma reunião, de fazer uma chuva de ideias e um brainstorming. Que formas é que nós conseguimos mostrar o mesmo cuidado, a mesma atenção, demonstrar o afeto que temos, ou ainda mais porque estamos com tantas saudades deles? Pode ser feito de muitas maneiras e há brincadeiras. As ideias que se calhar eu tentaria fazer é aquele, até me faz lembrar, né? Aqueles ensaios que fazem com pessoas em que se sentam e estão só 3 minutos a olhar uns para os outros, não é? E o que isto transforma olhar um ser humano no outro perto que tanto, não é? Que podem estar a uma certa distância, mesmo que seja de segurança, mas só olhar-nos uns em frente aos outros que nós temos mesmo no futuro breve, que nós esperamos breve, mas eram os voluntários pensarem nessas respostas, serem eles a encontrarem as estratégias de cumprirem com a missão que têm, mas através de outras ferramentas, digamos, ou métodos ou brincadeiras, e que se calhar podem ser até mais impactantes. Sim. Esta seria uma ideia. Outra questão é trabalharmos os nossos medos e em conjunto. É partilharmos a nossa vulnerabilidade também como pessoas e como voluntários. Porque mostrar-nos a nossa vulnerabilidade é um sinal de coragem também. É um sinal de estar para o outro e dizer eu também preciso de compreensão ou de algum carinho. Porque eu acho que eu falo em termos de experiência pessoal, o facto de eu ser uma pessoa que trabalhei tanto no altruísmo e o outro, tornou-me uma pessoa pouco generosa a receber. Isto é paradigmático. Porque quando alguém era generoso comigo, e ainda hoje, eu tenho dificuldade, porque eu fico sem jeito e eu quero compensar esse gesto de afeto, ou esse gesto de atenção, ou essa prenda, porque uma pessoa que se habitua a dar e não espera nada em troca, quando recebe, pelo menos, esta é uma experiência pessoal, que eu senti que ficava tão sem jeito que não sabia como agir e parecia que estava a ser muito pouco, grata. Como é que se diz? Grata, não é? Mas
Portanto, acho que nós também, entre voluntários, trabalharmos esta questão. Eu estou com medo, eu não sei como é que é de agir. Será que eu sou capaz? As pessoas pensam, mas não dizem isto muitas vezes. Então podem desistir e nós nem sabemos porquê, ou podem não estar no seu máximo nível em termos dos seus potenciais como voluntários, porque o medo é normal. Claro. A coragem é porque existe medo. A coragem é a presença de medo e nesse medo agir e dar um passo, dar 2 passos, dar 3 passos. E portanto, ter coragem é também partilhar com os outros voluntários que medos é que eu tenho, como é que vamos fazer. Esse seria outro aspecto que eu diria que no brincar com outro tipo de voluntariado poderíamos, não é? Essa noção de equipa e de comunidade faz todo o sentido, não é? Porque nós somos uma comunidade e estamos uns para os outros, e partilhar os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos receios, é tão bom, porque percebemos que há mais pessoas assim, não é? E que de certa forma também nos vão ajudar a partilhar e a perceber novos caminhos. Sónia, e pegando um bocadinho na tua experiência de situações de stress, situações de missões humanitárias, houve momentos certamente em que tu precisaste de arranjar forma para ter um equilíbrio emocional. Podes partilhar connosco algumas dicas de como é que tu fizeste, como é que geriste estas ansiedades, estes medos? Sim, claro. Olha, esta é a minha forma e é a minha partilha. Eu só vou fechar ali uma porta porque estou a ouvir o ruído ali e está-me a desconcentrar, então vou fechar aqui uma porta. Crianças em casa, movimento, não é? Que é a minha experiência pessoal. E eu tive a sorte de encontrar o yoga, e então no yoga eu encontrei alguns instrumentos como a meditação e exercícios respiratórios. Isto é uma questão que nós podemos aprender e há tutoriais, mesmo que não tenhamos aulas de yoga, mas eu numa situação e tive em situações de grande, quase de guerra, de situações de quase limite em missão e portanto viver num cenário deste género que não é muito diferente do que estamos a viver, tem outros contornos, mas eu tenho uma rotina que é sagrada, de acordar às mesmas horas, de fazer as mesmas coisas dentro, não é, das refeições, de ter espaços só para mim, isto é extremamente importante, espaços com os outros, de partilha, de contacto com as pessoas queridas, mas um espaço para mim de reflexão, de me ouvir a mim mesma e de silêncio total. Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de estar em silêncio. Sim. E é muito importante estar em silêncio. E quando estamos com medo de estar em silêncio, é um medo de nos ouvir a nós próprios e de estarmos connosco. E aprender a saber lidar connosco nesse espaço só para nós, eu acho muito importante. A meditação e os exercícios respiratórios e a prática física. E eu faço yoga, neste momento estou a fazer através de Zoom, mas eu continuo a fazer as minhas práticas de yoga, mais intensivas ainda, porque como posso agora, e por causa do Zoom que tenho diariamente, faço isso. E há uma coisa que para mim é essencial, que é, nós temos uma preocupação muito grande com a nossa higiene física, tomar banho e de lavar os dentes, e não temos uma preocupação com a mesma intensidade com a nossa higiene mental. Então eu faço um exercício, a meditação ajuda, mas eu faço tenho outras formas complementares de, em determinados momentos, ouvir os meus pensamentos negativos e abandoná-los e mandá-los embora. Aqueles pensamentos que nos trazem uma cara fechada e, portanto, não é esquecer coisas, não é isso, porque o esquecer é apagar a aprendizagem, mas é não deixar, imagina, sentimentos de raiva, sentimentos não é?
alguém que nos fez alguma coisa que nós não gostamos e que foi indelicado connosco ou que foi mal criado connosco, a gente começa a pensar naquilo e que nada. Libertarmos-nos destes pensamentos que não são positivos para nós, eu acho muito importante, e nesta fase acho muito importante. Mas Sem dúvida. também, e numa fase que é de luto e que muitos de nós estamos a viver, libertar também esses sentimentos, não saltar etapas. Viver a dor faz parte, viver o sofrimento, aceitá-lo e deixá-lo ir. Ele vem e depois vai. E portanto o luto é de várias maneiras, há um luto de não poder ir à rua até, há muitos tipos de dificuldade, é aceitar a circunstância e dentro daquilo que nós podemos fazer como voluntários ou outras coisas, ou profissionalmente, e aí investirmos o nosso tempo e libertarmos-nos daquilo que nós não podemos controlar. Aquilo que eu não posso controlar é um desperdício de tempo eu investir pensamento nisso. E é um Sim, bocadinho, não sei se me recordo tudo, mas é muito capaz. E há coisas que não fazem sentido estar na gaveta do coração, mas na gaveta da aprendizagem, não é? Fazem parte da nossa aprendizagem. Ok, passou, aprendemos com aquilo, vamos arrumar. E se calhar também faz parte um bocadinho dessa limpeza mental que cada um tem que fazer e deve fazer, mas que também exige um autoconhecimento muito próprio, não é? Olhar para dentro. Exatamente, e conseguirmos aceitar-nos tal e qual como somos. Isso, e os nossos erros. Sim, e mas eu acho perdoarmos-nos. que esse é um grande desafio para muitas pessoas. E este momento, esta pandemia que estamos a viver, veio pôr a nu muitas fragilidades humanas, acho eu, e muitas questões interiores das pessoas, não é? Muitos medos que as pessoas não tinham, muitas ansiedades, e acho que as pessoas estão a ver isso de outra forma e olhar para elas de outra forma, portanto acredito que esse será um caminho. Sim, e há outra coisa que quando tivermos necessidade, pedir ajuda. Sem dúvida. E isso é um exercício de humildade. E eu pessoalmente fiz isso, não é? De pedir ajuda a vários níveis. A saúde mental é ainda um certo tabu, não é? Alguém que, por exemplo, ter um tratamento psiquiátrico ou ter um tratamento psicológico, isto é um órgão, como é o coração, como é um rim. Porque é que é normal, por exemplo, ter um problema de rim ou termos um problema, não é, no fígado, e quando o problema é aqui, é um tabu? Não é um tabu. Exatamente. E portanto o nosso, não é, e a nossa mente e o nosso espírito precisa de tratamento de vez em quando a vida nos leva por caminhos, quando um conjunto de circunstâncias nos faz chegar a sítios em que nós sentimos que estamos num beco sem saída. Sim. Vamos pedir ajuda. Sem dúvida. Temos aqui o Francisco da Ludotempo a dizer que o voluntariado cria essa possibilidade de tirar a pressão de termos que ser perfeitos, de responder a metas. Sem dúvida. Muito bem. Sem dúvida. Olha, Sana, eu se calhar sugeria, há aqui algumas questões que estão a chegar. Estou a ver. Antes de passarmos ao próximo tópico, por exemplo, aqui ao Lindina, gostaria de perguntar à Sónia se considera que o voluntariado que se está a realizar nas IPSES com idosos neste período, para ajudar na falta de profissionais que se encontram em quarentena ou a dar apoio aos filhos, pode ser considerado substituição de postos de trabalho. Não considero. Não considero porque não há alternativas neste momento. Muitas vezes, em muitos casos, se nós não chamarmos voluntários, não vamos ter ajuda de todo. E o voluntariado, em caso a caso, eu sei que isto é um aspecto muito quente, muito sensível, a questão da substituição de mão de obra, mas isto é um problema muito complicado nas IPSS neste momento. Muito complicado. As IPSS não têm mãos a medir e não têm profissionais, por variadíssimas razões. Há pessoas que se negaram a voltar a trabalhar, houve pessoas que ficaram de tal maneira afetadas psicologicamente que não conseguiram voltar, ter que lidar com a situação. E, portanto, não considero, porque não há alternativas. E quando não há alternativas, nós temos, seja porque não há, não é? Porque as organizações não têm fundos infinitos, há muitas outras razões, portanto não considero que seja uma substituição neste caso. Ok, mas consideras que essas pessoas tenham que ter à mesma um plano de formação, não é? E um acompanhamento enquanto voluntários?
Sim, e claro que não será voluntariado se tiverem 5 dias por semana, 8 horas por dia. Isso não Exatamente. será voluntariado. Uhum. Quer dizer, numa situação de exceção, até mesmo isso, caso a caso, teria que se ver. Mas com certeza que precisaríamos de muito mais voluntários para fazer a tarefa só de uma pessoa. Não é? E isso é muito complicado também para as organizações. As organizações não têm a preparação porque não foram treinadas para isso. Por isso é que a Pista Mágica também existe para darmos esses instrumentos e essas ferramentas às organizações. Nestes tempos de Covid, temos que a formação vai ter que ser ongoing, vai ter que ser ao mesmo tempo, não podemos ter uma formação longa. É preciso ter esse cuidado de as pessoas estão e ter sempre alguém que está a supervisionar e a explicar como é que se deve fazer, como é que não se deve fazer. É uma formação ongoing, à medida que as Sim. coisas vão acontecendo, porque estamos numa situação de emergência, não há tempo sequer para estar com tempo, com voluntários e dar-lhes a formação adequada. Sim, e isso agora estava-te a ouvir e a surgir uma outra questão, que é as instituições estão a precisar muito de ajuda, não é? Portanto, estão a precisar muito de voluntários. Há gente disponível para se voluntariar, mas depois há aqui este grande desafio que é ligar instituições e ligar voluntários, não é? Gerir. Isto não é fácil num momento de stress e de tensão. Não. E eu tenho um contacto muito grande com as organizações e ainda hoje à tarde estive a dar consultoria e estou a tentar ajudar organizações, neste caso estive precisamente a falar com um lar na Maia, um lar de idosos, e na segunda-feira estive a falar com alguém que era um lar de crianças e jovens institucionalizadas, que também têm graves problemas de falta de apoio, que precisam de voluntários para o acompanhamento ao estudo, por exemplo. Desculpa, perdi-me neste momento. Estava-te a falar do encaixe, como é que se liga estas necessidades da instituição e os voluntários? É porque nós temos que juntar competências e vontades dos voluntários e motivações com necessidades reais das organizações. E não é fácil encontrarmos isto é uma coisa que leva tempo. Em situações de crise, em que não temos um plano de contingência ainda por cima, mais complicado é. E do ponto de vista das organizações, o que tem acontecido e dos bancos locais de voluntariado, porque nós damos muito apoio também aos bancos locais, é que se normalmente há muitas pessoas que se inscrevem e depois nunca aparecem, agora mais, porque o medo impera e a pessoa tem um impulso e diz eu quero fazer voluntariado e depois o que é que acontece? Quando diz ok, temos um perfil, temos aqui alguns perfis de funções, qual é que quer? A pessoa não responde mais. Portanto, as organizações depois também têm que lidar muito com isto de uma vontade inicial que se esgota nessa vontade inicial em que as pessoas nunca mais dão notícias. Sim, é difícil até porque as organizações também não têm tempo para estar a fazer esse recrutamento e esse encaixe. E também temos que ser muito, não é, pragmáticos. As famílias, quer dizer, nós temos mais trabalho agora do que fora de tempos de Covid, porque nós temos que cuidar das nossas crianças todo o tempo, nós temos que ser um acompanhamento ao estudo, nós temos que ser donas de casa ou donos de casa, nós temos que fazer home office e, portanto, nós estamos com e as famílias, por exemplo, e as pessoas que têm pessoas idosas e que tiveram que passar a cuidar delas, não temos tanto tempo agora para fazer voluntariado, não é? E, Nem portanto, tempo, isto também nem dificulta. cabeça, se calhar, não é? Predisposição para. Então, se nos dizem que a gente tem que ficar em casa, não é? E, portanto, para mim, os voluntários que estão no terreno são heróis, porque correndo riscos, pessoas saudáveis nem tanto, como nós sabemos e percebemos um bocadinho mais deste vírus, mas é um risco estar na rua e portanto, para mim, os voluntários e os voluntários que vão agora e que vão para o terreno, eu considero-os como heróis, porque pelas características que é e ainda não é. E é curioso que as próprias regras põem como a questão da excepcionalidade também o voluntariado. E, portanto, em termos de futuro, o que eu acho é que o voluntariado também vai mudar, porque acho que vai haver uma consciência cívica, eu espero, vamos a ver, se não nos esquecemos, uma consciência cívica da importância que os voluntários têm. O que eu acho é que é uma grande descoordenação neste momento. Vamos entrar na nossa última questão do nosso guião, que nós cumprimos muito bem, estávamos as duas a dizer que nos íamos comportar mal, mas não comportámos. Então, ia perguntar mesmo isso, vai haver um novo voluntariado daqui para a frente? Teremos um novo tipo de voluntariado, uma nova forma de abordagem, de pensar o voluntariado?
Isto é um bocadinho futurologia, para mim é um bocadinho complicado. Eu vou dizer aqui um misto do que acho que possa acontecer e de um desejo, não é? Porque espero, o que eu acho é que as organizações chegaram à conclusão que não estavam colocados em prática métodos de ação com os voluntários, e numa situação de emergência é pior ainda, porque nós não temos, não é, a clareza mental porque isto é preciso planeamento. Isso é uma questão para mim muito importante, que é o planeamento estratégico que as organizações devem ter para incluir voluntários, e que nós voluntários também devemos pedir-lhes isso e até ajudá-los ou encontrar alguém que os possa ajudar. Ter planos de emergência é algo novo que tem que acontecer, e um plano de emergência não é só no voluntariado, mas deve incluir o voluntariado e deve incluir os voluntários lá, deve incluir aí os voluntários. E eu espero que se incluam, que as organizações passem a entender o voluntariado como algo muito profissional e que precisam ter mais competências nisso até do que os recursos humanos assalariados. Lá está, por esta dificuldade que é para uma mesma, não é? São multifunções, os voluntários têm poucas horas, porque é no seu tempo livre, e portanto temos mais pessoas que temos que gerir, isso é um desafio muito grande. E depois esta questão é o excesso de motivação, não é? Que tanto as organizações e o próprio voluntário têm que trabalhar. Um voluntário, dificilmente com um funcionário nós temos excesso de motivação do funcionário. Com os voluntários isso é muito comum, que é o voluntário quer tanto mudar o mundo, que quer rapidez nessa mudança que não é possível, porque não tem a noção muitas vezes que os processos de transformação do mundo são lentos, ou de evolução de estados de grande vulnerabilidade de pessoas, que aquilo não há uma varinha de condão em que nós podemos transformar a vida das pessoas, porque também elas têm que ter parte desse processo de mudança e, portanto, há vícios mentais até para uma mudança de vida que muitas pessoas umas demoram mais tempo que outras, e portanto criar ferramentas de gestão e ter implementado um programa de voluntariado nas organizações é extremamente importante. Os voluntários não ganham dinheiro, mas diz o Steve McCurley e o Rick Lynch, que são os meus mentores na gestão de voluntariado, que eles têm uma remuneração, só que ela é motivacional. É esta a forma de pagamento, é aquilo que nós dizíamos, é os afetos, é dizer obrigada, há muitas formas de agradecer e diferentes voluntários valorizam diferentes formas de reconhecimento, mas nós temos que pagar aos voluntários com o nosso reconhecimento. E as organizações tiveram más experiências no passado com voluntários porque não tiveram as ferramentas e muitas não percebem que, como não selecionaram os voluntários, portanto, aceitaram qualquer voluntário que chegasse à organização, e se calhar aquele voluntário é que fosse mau, não era o lugar dele ali. Não era para aquele perfil ou para aquele lugar. E não estava feliz, e se calhar faltava, e se calhar não lhe foi explicado que tinha que ter compromisso, como não havia regras claras, as pessoas também vão-se embora quando não percebem as balizas, o que é que devem fazer, o que é que não devem fazer, e portanto nós não nascemos ensinados, e eu espero que as organizações passem a ter uma maior seriedade na gestão dos voluntários, porque para mim é uma violação dos direitos humanos não preparar os voluntários, porque é achar que quem está em situação de vulnerabilidade não merece ter pessoas preparadas e altamente preparadas para essa função. E portanto, acharmos que não é, um voluntário que não é preparado e que está a lidar direto ou indiretamente com pessoas com elevados níveis de vulnerabilidade, muitas delas, se nós não preparamos os voluntários, nós não estamos a zelar pelo bem-estar de quem está nessa situação e dos próprios voluntários, porque o voluntário também vamos colocar num limite, em risco de vida. Claro. Sim, até porque um voluntário que se alinhe com a missão, com a visão e com os valores de uma instituição, vai querer certamente perceber que a sua ação, a sua atuação vai resultar em algo muito positivo no público que está a servir, não é? E isso só é possível não lhe basta ter o coração grande, tem que ter um suporte, tem que ser explicado para que as asas comecem a crescer. Não é? Porque sem dúvida. Se calhar se o voluntário perceber que a sua ação até nem está a ter grande impacto na comunidade que ele queria chegar, isso pode ser um motivo de desmotivação, não é? E depois as pessoas vão perdendo voluntários de alguma forma. Sem dúvida.
Sem dúvida, a Rita Neri diz que decidiu fazer voluntariado, contactou várias organizações, preencheu imensos questionários e ainda não teve resposta. E eu diria, oh, Rita, não desista de qualquer maneira. Se quiser, a Pista Mágica não é um centro de voluntariado, não sei qual é a sua área de residência, mas nós podemos ajudar a tentar encontrar a forma. Mas sem dúvida que neste momento aquilo que nós vemos é que há uma grande descoordenação. Há muitas iniciativas, há vários sítios em que as pessoas podem inscrever para fazer voluntariado, mas eu não sei como é que elas estão a ser colocadas no terreno. Há uma grande descoordenação entre as vontades de fazer voluntariado, os meios para as pessoas se inscreverem e depois a sua operacionalização. Eu diria que o grande pé daquilos neste momento e antes, mas agora nota-se mais, é que operacionalizar um programa de voluntariado, isso não nasce por geração espontânea. E é isto que muitas organizações têm que perceber. Têm que ter um plano, têm que saber como fazer. E por isso, Rita, não desista. Se quiser, entre em contacto com a Pista Mágica, info@pista-mágica.pt. Pode ir ao nosso site, temos outras formas de contacto. Nós não somos um centro de voluntariado, mas de acordo com a sua vontade e a sua disponibilidade, podemos tentar aqui pelo menos encaminhar para algumas respostas que tenhamos maior garantia de que possa receber pelo menos um telefonema para fazer uma entrevista. Obrigada, Sónia. Há aqui mais questões também. Recompensa motivacional e enriquecimento nas relações humanas, tem sido essa a minha melhor recompensa enquanto voluntária, diz-nos a Ana Almeida. Ainda bem, Ana. Algumas instituições acham que investir nos voluntários é uma perda de tempo e dinheiro. Queres dizer alguma coisa sobre isto, Sónia? Viste a assinar a cabeça. É sim, isto para mim, eu já estou tão habituada a determinados preconceitos e ideias feitas acerca do voluntariado que é proveniente de uma forte ignorância relativamente a este assunto. Mas isto é global. A maior parte das organizações e em países em que têm dinheiro, por exemplo, pagam muito dinheiro à pessoa que faz angariação de fundos, que claro, é ela que consegue atrair financiadores e para que a organização exista e cumpra a sua missão, mas o voluntariado é outro pilar de sustentabilidade das organizações, não é só dinheiro, não é só dinheiro, não é só meios físicos e de equipamentos que vive uma organização. Uma organização tem pessoas e os voluntários são os melhores embaixadores e na relação, muitas vezes, quando há utentes, nem todos são, não é? Nem todas as organizações lidam com pessoas e trabalham para um mundo melhor, mas, inclusive, nesta relação com outras pessoas, os voluntários têm mais tempo, têm mais disponibilidade para dar esta atenção que as pessoas, muitas vezes, que estão em situação de vulnerabilidade. E, portanto, essa é uma lógica da batata, no meu ponto de vista, é fruto de uma ignorância. Eu também sou ignorante relativamente a muitos assuntos e, portanto, também estou a aprender e continuo a aprender e continuarei até partir. E o nosso trabalho é um bocadinho isto, é tentar explicar qual é o impacto que os voluntários podem ter numa organização. Seja as poderem chegar a mais clientes, a mais beneficiários, a mais pessoas, ou a mais festas, ou a mais luta por direitos humanos, o que quer que seja exercer a sua missão com maior qualidade. Os voluntários podem ajudar muito uma organização a fazer ainda melhor. E quando as organizações perceberem isso, há uma questão paradigmática em Portugal. Segundo o INE, só 7,8% das pessoas é que fazem voluntariado. Isto é muito baixinho. Eu acho que fazem um bocadinho mais, também não acho que façam muito mais, mas eu acho que fazemos mais. E o que contribui para aqui? Não é só as pessoas não querem fazer voluntariado, é pessoas como a Rita e não têm sítio para fazer voluntariado, porque muitas organizações estão fechadas a receber voluntários. Bem, é que é possível. Os bancos locais têm pessoas que se inscrevem e que muitas delas eles não conseguem colocá-las em oportunidades de voluntariado porque não há organizações que queiram receber voluntários. Isto é, como os meus filhos fazem, como é que é possível? Não é? Num mundo que precisa de tanta ajuda de voluntários, as organizações não estão, muitas estão, atenção, mas há mais voluntários inscritos nos bancos locais do que as oportunidades e eles não conseguem integrar
Não consegue, Como é que se sensibilizam organizações para isso? Para a importância do voluntariado, para que eles percebam que se aquele voluntário está com o seu propósito, está feliz a fazer e vai ser muito produtivo e muito importante. Como é que isso se faz entender nas organizações? Olha, eu faço-me essa pergunta sempre e, portanto, eu agora estou a preparar a minha tese de doutoramento e o meu plano é, com casos de estudo, demonstrar o impacto que o voluntariado tem. E, portanto, o meu desafio neste momento é como é que eu vou conseguir demonstrar, de forma simples e com que metodologia, a mesma organização com voluntários e sem voluntários. E que impacto é isso? Como é que se mede isto? E, portanto, esse é o meu desafio que eu quero contribuir. E eu acho que aí é que depois posso chegar às organizações e dizer assim, ok, você não tem voluntários, mas olha, se tivessem, vamos fazer aqui uma simulação possível. Se tivessem, como é que a vossa organização e a vossa missão seria transformada? Não é? E, portanto, eu acho que nós temos é que demonstrar, nós Pista Mágica, a nossa missão é demonstrar o impacto que os voluntários podem ter no cumprimento da missão da organização. Eu sou antropóloga e, porém, sou muito realista de que as mentalidades demoram muito tempo a mudar-se. E, portanto, isto vai ser devagarinho, devagarinho, mas o trabalho tem que ser feito. Eu sou uma maratonista, não sou uma corredora de 100 metros e é preciso, também se fosse fácil não tinha graça. Não era para ti se fosse fácil. Não era, e portanto é este o trabalho. Estela, há aqui uma pergunta muito interessante. Sim, podes. Diz, o Paulo Vigário diz assim: posso introduzir uma ideia utópica e nada especificamente relacionada com o tema da sessão? Num mundo utópico, o voluntariado não existe, correto? Isto fruto de existir por uma necessidade, ou seja, trabalhamos como voluntários para que o voluntariado deixe de existir. Não é uma bonita contradição? Isto, a minha cabeça trabalha sobre isto muitas vezes. E eu já pensei tanto sobre isto, Paulo, que o que eu vou expressar é o seguinte: por mais perfeito que fosse o mundo, independentemente de vivermos, de todos termos a mesma condição socioeconómica, termos acesso a tudo que nós possamos imaginar, nós sempre vamos estar em situação de vulnerabilidade, em determinada ocasião das nossas vidas, sempre. Seja porque vamos sempre perder alguém querido. Há sempre alguém que, lá está, como por exemplo, alguém tem um problema cardíaco, também pode vir a ter um problema, vamos ter problemas de saúde, vamos envelhecer, vamos estar incapazes de ter muitas vezes até a liberdade de nos mexermos. Em qualquer momento da nossa vida, nós vamos passar por uma situação de vulnerabilidade, independentemente do nosso extrato socioeconómico, e vamos imaginar que todos estávamos super bem, tínhamos acesso a tudo, não nos faltava nada. Mas sempre vamos ter este tipo de circunstâncias. E sempre vamos envelhecer e sempre vamos ficar muitas vezes limitados a que os outros tomem conta de nós. Por isso o voluntariado é impossível de deixar de existir. Impossível. Isto é o ponto da minha reflexão sobre isto. Não há uma vida perfeita, não há uma vida sem dificuldades, não há uma vida em que sempre está tudo bem. Porque existir, o sofrimento é um ingrediente extremamente importante no crescimento humano. E é impossível imaginar um mundo sem sofrimento, porque também é um mundo sem aprendizagem. Faz parte, o sofrimento faz parte, a alegria, só sabemos o que é a alegria porque passamos pela tristeza, só passamos pela felicidade porque sabemos o que é a infelicidade. E estes extremos, o yin e o yang, é que fazem de nós aquilo que, não é, que somos, e aproveitar estas experiências como uma aprendizagem, vendo desta maneira, e infelizmente nunca vamos poder deixar de ter voluntariado. Muito bem, Sónia. É isso. Olha, o Paulo está a dizer muito obrigada, portanto, obrigada pela tua resposta de coração. Olha, temos aqui outra questão que eu entretanto vi. Ludotempo, é o Francisco. Sónia, que conselhos dás a quem quer fazer voluntariado na hora de decidir por uma opção? Não sei se...
Eu não te ouvi. Que conselhos dás? Que conselhos dás a quem quer fazer voluntariado na hora de decidir por uma opção? Eu não percebi muito bem esta pergunta. Será Sim, que até pode entrar e Francisco, se falar o Francisco? puderes. Sim, Posso depois? estás Olá, aí, Francisco? Olá, boa noite. Francisco. Não, Sónia, olá, boa noite, Boa obrigado noite. mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua partilha, pelo teu coração e mente abertas. E a pergunta era mais ou menos no sentido do que já acho que a Rita tinha falado. Existem tantas opções, eu até preenchi não sei quantos questionários e nunca ninguém me deu resposta. E o que eu perguntava é, realmente existem muitas opções, apesar de eu também concordar um bocadinho contigo que acho que as instituições ainda não perceberam o papel do voluntariado, ou o papel que o voluntariado pode ter na sua missão, no seu trabalho diário, mas independentemente disso, continuo a dizer que há muitas opções. E agora, como é que eu, perante essas opções, eu já decidi, eu quero dar tempo à minha comunidade, eu quero dar tempo para fazer outras pessoas felizes, o que seja, como é que eu escolho? É uma excelente pergunta. Olha, em primeiro lugar, eu tenho que, primeiro, não desistir, porque isso nós não, eu disse isto, mas há muitas organizações fantásticas que sabem muito bem gerir voluntários, que sabem muito bem tratar os voluntários. E, portanto, eu tenho que ver que tipo de voluntariado eu quero fazer. Eu quero fazer voluntariado com pessoas idosas, eu quero fazer voluntariado na área ambiental, eu quero fazer voluntariado a partir de casa, eu quero dar os meus talentos, ou eu decido, eu escrevo mesmo assim, olha, eu gostaria de fazer ou este, ou este, ou este, ou este, decidir isso. Pois é muito importante definir que tempo eu tenho para dar. Não há coisa mais frustrante quem está a fazer uma entrevista e a pessoa chegar e não saber o que quer fazer e não saber que tempo é que tem para dar. Portanto, chegar já com um nível de reflexão e de balizas também, dizer assim, olha, eu quero fazer este, eu tenho isto, não, mas isso eu não quero. E ter a capacidade de dizer que não também. Há pessoas que dizem, não consigo trabalhar com pessoas com toxicodependência, com pessoas alcoólicas ou com pessoas com deficiência. Não vale a pena eu tentar convencer uma pessoa a fazer uma coisa que ela não está predisposta. Se calhar depois até vai sentir o bichinho, mas naquele momento não quer, não vale a pena. Portanto, eu saber o que quero ajuda muito a uma organização, a um banco local de voluntariado que tenha oportunidades de voluntariado, que tenha ali vários menus e diz assim, olha, então, crianças, olha, tenho aqui, olha, animais, olha, tenho aqui. Se eu já souber o que quero, vai ajudar muito à escolha. E o tempo que tenho? Vou inventar, eu tenho os sábados à tarde e é o que eu tenho. Ou eu tenho as noites. Lembra-me agora de um voluntariado maravilhoso que se chama Nuvem Vitória, que é ir contar, que agora não podem fazer, acho que estão a fazer online e que estão a tentar, que é contar histórias à noite em hospitais, para crianças, e acho que, não sei se agora estão a chegar a outra população, mas para crianças é o seu trabalho, sei isso seguramente principal. Portanto, eu tenho que saber o que quero, é importante definir, mesmo que seja uma panóplia de muitas coisas que eu quero fazer, mas que eu tenha definido o que é que eu quero fazer. E depois não desistir. E lá está, a Pista Mágica não é uma organização de encaixe de voluntários, mas se tiverem dificuldades, nós conhecemos tantas organizações que podemos dar alguma orientação, ou os bancos de voluntariado locais podem vos ajudar muito. Olá, Gonçalo. Olá. Foi difícil. Boa noite. Boa, vou ver aqui se temos mais algumas questões. Não, penso que não. Ok, está-nos a chegar. Sónia, achas que a idade ou pouca experiência limita o voluntariado? Não! Não! Anda, corre aí um boato, outro mito urbano, de que as crianças não podem fazer voluntariado. Não é assim, eu tenho imensa dificuldade de fazer voluntariado com os meus filhos, porque alguém leu transversalmente mal na lei que o voluntariado é para mais de 18 anos. Não é, não há limite de idades para fazer voluntariado. Eu posso fazer voluntariado com a minha criança desde pequenina, e os meus filhos são escoteiros desde os 6 anos que fazem, por exemplo.
E, portanto, há muitas oportunidades de voluntariado, as crianças podem plantar árvores, as crianças podem fazer um trabalho, tem que ser muito controlado, por exemplo, com animais. Há tantas coisas que as crianças podem mudar o mundo e nós estamos a educá-las para serem cidadãos ativos, participativos e que provocam a mudança. Nem para mais velhos. Eu trabalhei nas Nações Unidas como voluntária, eles tinham uma idade mínima, porque as pessoas tinham que ter formação superior, mas não tinham idade máxima. O único problema que tinham e que têm é que não há nenhuma seguradora no mundo que depois dos 70 anos cobre um seguro de voluntariado. Ou um seguro, quer que seja, não é? Portanto, e quem faz voluntariado depois dos 70 tem um papelzinho que tem assinado e que diz: eu sei que a partir de 70 anos não vou usufruir de um seguro no exercício da minha atividade de voluntariado. Portanto, não há limites de idades para fazer voluntariado. E voluntariado é para todos mesmo, mas por outro lado também não é para todos, isto é, não é para quem acha que voluntariado não é responsabilidade, não é compromisso. Voluntariado é compromisso, é responsabilidade, é trabalho e, portanto, quem for com a ideia de que não é melhor fazer outra coisa qualquer. Sim, sem dúvida, porque ligado ao nosso voluntariado e à nossa ação estão sempre outras pessoas, não é? Que estão à nossa espera ou que estão dependentes de nós para receber alguma coisa e esta questão do compromisso, que às vezes também pode afastar alguns voluntários da sua missão de voluntariado, é de facto muito importante. Sónia, eu acho que com esse repto que o voluntariado é para todos, acho que é uma excelente forma de finalizarmos aqui a nossa conversa, que eu não vejo aqui mais questões também. Obrigada por ter estado de coração gigante aberto nesta conversa. Mais uma vez foi maravilhoso falar contigo e partilhar contigo e com todas as pessoas que estiveram connosco esta conversa. E espero que fala-se muito das pegadas, não é? Que cada um possa deixar, que cada um deixe a sua pegada solidária à sua forma, não é? Seja hoje, neste tempo que vivemos, seja depois, ok? Portanto, o importante, e acho que é essa mensagem também que podemos deixar, é ser feliz, fazer o seu propósito de voluntariado acima de tudo e aquilo que se identifica e que o preenche. E essa pode ser a pegada solidária que podemos deixar. Obrigada, Sem dúvida, Sónia. Estela. Muito obrigada por este bocadinho. Obrigada a todos os presentes. Nós fomos tirando as câmaras, deles por causa dos cortes, para ajudar aqui à ligação. Por isso, obrigada. Sim. Portanto, eu peço desculpa, a minha internet estava um bocadinho instável. Sim, e nós fomos desligando, o Francisco foi desligando as câmaras, mas as pessoas têm estado aqui. Portanto, obrigada a quem esteve presente. O Brincar de Rua é um programa de voluntariado com gestão de voluntariado implementado que está a receber voluntários, portanto, guardiões do brincar. As nossas portas estão abertas para vos receber. Quem quiser juntar-se a esta família do Brincar de Rua, visite o nosso site, a nossa página de Facebook, que entretanto vamos abrir candidaturas para Guardiões do Brincar. Por isso, sejam bem-vindos. Se quiserem transformar a vossa comunidade através do brincar e fazer crianças e comunidades mais felizes e saudáveis, nós estamos cá, está bem? Se esse for o vosso propósito. Obrigada pela vossa participação. Sónia, um beijinho grande, está bem? Beijinho muito grande e um abracinho à distância. Está bem? Beijinho. Obrigada. Beijinho.